Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8. No final deste verso, o apóstolo Paulo faz menção do Evangelho este que ele menciona, que é segundo o poder de Deus. Se você tiver a sua Bíblia, quiser acompanhar na leitura, no verso 9, ele diz assim que este Evangelho, ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. É interessante que na mesma a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1 e verso 16, o apóstolo Paulo fala que este Evangelho é de fato o poder de Deus para a salvação, tanto de judeus quanto de gregos. E uma coisa é interessante se olharmos para este verso 9, o apóstolo Paulo, ainda pensando neste Evangelho, ele diz que este Evangelho nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. E o que chama a atenção nesse verso, eu gostaria que você pensasse a respeito disso, que ele não é segundo as nossas obras. É o mesmo Paulo que, escrevendo uma carta aos Efésios, no capítulo 2 e verso 8, ele diz que nós somos salvos pela graça de Deus. Somos salvos não por causa das nossas obras, mas mediante a graça de Deus. Ele diz ali enfaticamente: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, as nossas obras são completamente impotentes para nos salvar. Aliás, é bom lembrar que a própria palavra de Deus nos ensina que qualquer tentativa nossa de fazer algo que seja justificável diante de Deus, Deus diz que Ele considera isso como trapos de imundícia. Ou seja, não há nada que possamos fazer. Nossas boas obras não podem jamais agradar a Deus e satisfazer as suas exigências. Só podemos ser salvos, só podemos alcançar a salvação das nossas almas mediante a fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Isto é o Evangelho. O Evangelho são boas novas de salvação, boas novas da salvação que vem de Deus. E convém lembrarmos que a Bíblia nos ensina na carta aos Hebreus, fazendo-nos um alerta, chamando-nos a atenção para este fato, dizendo: como escaparemos nós se nós recusarmos esta tão grande salvação? O mais interessante também neste verso 9 é que o apóstolo Paulo nos afirma que este Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pelo qual nós podemos ser salvos, que não é segundo as nossas obras, conforme já dissemos, mas é conforme a determinação e graça que foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. Pense um pouco nessas palavras, determinação. E quando nós olhamos de fato para a obra do Senhor Jesus Cristo, nós vemos o quão determinado Ele estava para dar a vida por nós. Ele disse várias vezes, estando aqui no mundo, que Ele veio exatamente para isso. Ele veio para morrer e dar a vida em resgate de muitos. Ele sabia perfeitamente que a cruz estava no seu caminho. Ele sabia que o destino final seu aqui nesse mundo seria a cruz, com todo o seu sofrimento, com toda a sua dor, com toda a sua angústia, com todo o seu horror. Mas em momento algum, Ele tentou desviar-se deste seu destino. Aliás, pelo contrário, o que diz o apóstolo Paulo aqui, que Ele estava determinado. Foi pela sua determinação, o desejo de ir até o fim, para salvar a mim e a você. E eu gosto de pensar nisso quando eu olho para o Evangelho de João, dias antes dele ser entregue e ser crucificado, estando reunido com os discípulos, ele chega para eles e diz: um de vocês há de me trair.
E eles então começam a perguntar: Senhor, sou eu, é eu? E então ele chega para Judas, que foi aquele quem o traiu. Olhando para Judas, ele diz: o que você tem para fazer, faça depressa. Isso mostra o quão determinado ele estava em dar a vida na cruz do Calvário para pagar pelos meus e pelos seus pecados. Outra coisa que ele ensina é que é a graça. Ele estava determinado e através da sua graça nós podemos obter a salvação. Graça é um favor imerecido. Eu e você jamais vamos merecer a salvação que é da parte de Deus. Graça, através da qual nós podemos ter o perdão dos pecados e a vida eterna. É um favor imerecido da parte de Deus. Merecemos a condenação por causa dos nossos pecados, mas através da sua graça, ou seja, através de um favor do qual nós não merecemos, nós podemos ter o perdão e a certeza da vida eterna. E para nós terminarmos este pensamento, o versículo 10 fala que tudo isto foi manifesto através da aparição do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, mas ele trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Outros benefícios que nós não podemos deixar de falar. Através da sua morte, através da sua obra na cruz do Calvário, quando ele deu a sua vida por nós, de fato, tudo isto veio à tona. Por isso que o apóstolo diz, tudo isso veio à luz, ou seja, ele trouxe a existência, ele trouxe ao nosso conhecimento a vida e a imortalidade que é anunciada através deste Evangelho. Lembre-se que ele disse no Evangelho de João capítulo 10, eu tenho a vida eterna, eu de mim mesmo a dou, eu tenho poder para dar e tenho poder para tornar a reavê-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai, ninguém a tira de mim, eu de mim mesmo a dou. Só Ele tem a vida eterna e Ele quer dar desta vida para você ainda agora. Se você ainda não teve este encontro com Ele, não recebeu dele a vida eterna, você pode fazer isso hoje. Creia em Jesus Cristo e o receba como seu Salvador e que Deus abençoe você. Amém.